Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a graça e paz, que Deus venha abençoar a sua vida. Mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso, e hoje nós gostaríamos de falar um assunto importante à fé cristã, o qual tem por título Os Ofícios de Cristo. E este assunto se encaixa numa categoria a qual vamos chamar de Teologia de Cada Dia, onde nós vamos tratar de questões teológicas, trazendo sempre uma aplicação para a nossa prática de vida, tá certo? E o primeiro assunto hoje, então, é os ofícios de Cristo ou os cargos de Cristo. Vamos olhar isso, então, mais de perto. Os ofícios de Cristo, vamos ver, então, um pouco sobre isso, essa ligação de Antigo Testamento na pessoa de Cristo e também o que a carta aos Hebreus fala, um pouquinho que nós podemos extrair da carta aos Hebreus, tá certo? Então veja lá o que diz. Hebreus é de interesse especial porque contém a mais incontestável exposição da relação entre Jesus e o Antigo Testamento. Alguém já disse que Hebreus é o melhor comentário que existe sobre o Antigo Testamento. Isso é verdade, né? Para termos essa compreensão de como Cristo cumpriu todas aquelas sombras do Antigo Testamento, uma carta excelente, um livro excelente para lermos, então, é Hebreus. Ali o autor vai deixar bem claro a superioridade de Cristo. Ele está acima dos anjos, ele está acima de Arão, ele está acima de Moisés, ele está acima de todas as coisas, inclusive Melquisedeque também. Então Jesus é superior, ele é o cumprimento pleno das promessas de Deus. E o autor aos Hebreus faz essa conexão de forma perfeita. Hebreus faz isto por começar se referindo ao método anterior de Deus falar por meio dos profetas do Antigo Testamento, e ao seu método final de falar, por meio de seu Filho, no caso Jesus Cristo. Anteriormente, Deus falou pelos profetas. No devido tempo, Deus então trouxe seu Filho ao mundo e ali está a revelação final, a maneira final de Deus falar na própria pessoa de Cristo. Olha o texto de Hebreus 1, do 1 ao 3, diz o seguinte, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Ele falou em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes pouco a pouco os seus planos. Isso chama-se revelação progressiva, irmãos, né? Deus não se revelou de uma só vez, de uma só maneira, né? Ele foi se revelando, ele foi dando a conhecer o seu plano. Isso então em teologia chama-se revelação progressiva. Versículo 2 diz assim, mas agora nos dias atuais, ele nos falou por intermédio de seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o mundo e tudo quanto existe. Versículo 3, o Filho de Deus resplandece com a glória de Deus, e tudo quanto o Filho de Deus é e faz, revela que ele é Deus. Aí um argumento muito forte a respeito da divindade do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Foi ele quem morreu para purificar-nos e apagar o registro de todos os nossos pecados. E depois se assentou no lugar de mais elevada honra ao lado do grande Deus do céu. Então o autor deixa claro essa forma final de Deus se revelar e falar que está cumprida plenamente, em sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Observe ainda, os ofícios de Cristo, né, o cumprimento do Antigo Testamento, né, tudo o que havia ali, né, você tem um cumprimento perfeito em Cristo. O Novo Testamento nos remete aos fundamentos da terminologia, ou o conjunto de palavras, os termos usados lá no Antigo Testamento, né? Então, novamente, o Novo Testamento nos remete aos fundamentos da terminologia do Antigo Testamento, agora aplicada a Jesus Cristo como aquele que cumpre as antigas promessas. Então, na pessoa de Cristo você tem ali o Antigo Testamento, né? E você tem essa conexão com o Novo. Ele é o cumprimento daquelas sombras que haviam no Antigo Testamento. Observe, então, em terceiro lugar, os ofícios de Cristo, agora mais especificamente falando, profeta, sacerdote e rei, ou cargos, podemos colocar assim também, né? Veja o que está escrito. Os três cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento eram o profeta, como por exemplo Natã, o sacerdote, como por exemplo Abiatar, e também o de rei, como o mais conhecido exemplo, Davi, né? Então, profeta, sacerdote e rei. Observe o profeta. Ele falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. O rei, ele governava o povo como representante de Deus. Agora, meus irmãos,
o cumprimento pleno desses 3 ofícios do Antigo Testamento, nós vemos agora sendo cumpridos na pessoa de Cristo em sua plenitude. Observe Cristo como profeta. Ele revela Deus a nós e transmite-nos a palavra de Deus. Jesus como sacerdote. Ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. E Cristo como rei, ele cria todas as coisas, né? Por meio dele todas as coisas existem, e então ele governa, né? Ele governa tudo isso. E ele está à direita da majestade nas alturas. Agora vamos olhar então mais especificamente Cristo cumprindo o ofício de profeta, né? Olhe só então em primeiro lugar. Ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele disse na sua palavra, está registrado, lá naquela passagem dos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 27, você vai encontrar o seguinte então. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em Cristo nós temos o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Né? Observe ainda, em segundo lugar, Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como todos os outros profetas, mas era ele mesmo a fonte da revelação de Deus. Vale destacar que os profetas foram grandes servos de Deus, homens usados por Deus, como Isaías, Jeremias, você tem tantos outros, Ezequiel, Daniel, né? Você tem lá os profetas menores também, outros que não estão contidos ali entre Isaías até Malaquias. Você tem outros que também foram profetas, por exemplo, como Natã, mas você não tem ali livros como tem de Isaías, Jeremias, você não tem livros de Natã. Mas Natã, por exemplo, foi um profeta da época do rei Davi, né? Então, homens de Deus, homens como servos de Deus, muito usados, porém, Jesus Cristo é a revelação final e plena desse cargo, desse ofício de profeta. Então, em Jesus, nós temos um cumprimento perfeito desse ofício. Observe ainda o que está escrito ali. Em vez de dizer, como todos os profetas do Antigo Testamento disseram, assim diz o Senhor, lembre-se que o profeta sempre dizia isso, né? Assim diz o Senhor, e isso dava crédito à sua palavra, porque entendia-se que essa palavra vinha do próprio Deus, então. O profeta, então, dizia, assim diz o Senhor. Agora, observe Jesus, irmãos. Jesus podia começar o ensino com autoridade divina, com uma espantosa declaração. Ele dizia assim, eu, porém, vos digo. Você encontra em Mateus 5:22, lá no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, ele diz, né? Eu, porém, vos digo. Ele tem essa autoridade divina, né? A palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com sua própria autoridade, como o Verbo eterno de Deus, que revelou perfeitamente o Pai a nós. Glórias a Deus por isso. Então, em Jesus, nós temos esse cumprimento, essa perfeição no cargo de profeta. Ainda em segundo lugar, ou falando agora sobre o sacerdote, como profeta, Jesus cumpre perfeitamente, né, esse cargo de profeta, e agora então como sacerdote. Ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. Observe o ponto 1 então. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. O sacrifício que Jesus ofereceu pelos pecados não foi o sangue de animais como touros ou bodes, diz o autor aos Hebreus, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Em vez disso, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, diz o autor aos Hebreus 9:26. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Esse sacrifício foi definitivo e completo, e jamais precisaria ser repetido, tema frequentemente enfatizado no livro de Hebreus. O autor aos Hebreus dá essa ênfase, que Cristo é o cumprimento definitivo e, como diz ali, completo. Não há necessidade de haver outro, não haverá um outro, pois Cristo cumpriu perfeitamente. O sacerdote que oferecia o sacrifício, você tem ali agora Cristo, ele mesmo se oferecendo de forma perfeita, se colocando no nosso lugar diante de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Cristo é o nosso sacerdote. Ele é o sacrifício perfeito. Mas além disso, como sacerdote, Jesus nos aproxima também continuamente de Deus. Olha só, os sacerdotes do Antigo Testamento
não apenas apresentavam sacrifícios, mas também compareciam de modo representativo na presença de Deus. Estavam ali no lugar do povo, né? Para que Deus estendesse sua misericórdia ao povo. De tempos em tempos ele fazia isso, em favor do povo. Mas Jesus faz muito mais do que isso. Como nosso perfeito sumo sacerdote, ele continuamente nos conduz à presença de Deus, de forma que não temos mais a necessidade de um templo em Jerusalém, nem de um sacerdócio especial que se coloque entre nós e Deus. Não precisamos mais disso, porque nós confiamos em Cristo, nossa fé está nele, ele nos conduz a Deus. Ele é suficiente a nós, só precisamos dele. Amém, irmãos? Então Jesus nos aproxima continuamente de Deus, Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e em terceiro lugar ainda Jesus como sacerdote, Jesus ora continuamente por nós, ou intercede também continuamente por nós. Outra função sacerdotal no Antigo Testamento era orar a favor das pessoas. O autor de Hebreus nos diz que Jesus também cumpre essa função. Olha só, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Paulo afirma a mesma coisa quando diz que Cristo Jesus é aquele que intercede por nós. Romanos 8:34, Romanos 8:28 fala também do Espírito Santo, né? Mas aqui em Romanos 8:34 e em Hebreus 7:25 nós temos Cristo como aquele que intercede por nós. Nós louvamos a Deus, porque o Filho de Deus, ele é o sacrifício perfeito, meus irmãos. Ele intercede por nós diante de Deus. E ele é aquele que nos aproxima de Deus. É por meio dele. Que Deus venha sempre a deixar isso forte, latejante em nosso coração. Ele é nosso profeta, ele é nosso sacerdote também. Além de profeta e sacerdote, Jesus cumpre perfeitamente na plenitude o cargo de rei. Ele cria todas as coisas, ele governa todas as coisas. Ele está à direita de Deus nas alturas. Em primeiro lugar, ele é, de fato, o verdadeiro rei do novo povo de Deus. Desta forma, Jesus negou-se a repreender seus discípulos que clamavam em alta voz durante sua entrada triunfal em Jerusalém. Olha que interessante, irmão. Jesus não impediu essa adoração. Perceba que foi cantado em voz alta, foi dito em voz alta, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo, de fato, sabia que ele era o Rei perfeito. Ele, assim como os reis do Antigo Testamento, apontavam para um rei maior que viria, que é Cristo, então o próprio Cristo tinha consciência disso. E quando todos então louvaram a ele dizendo bendito é o rei, ele não impediu as pessoas de fazerem isso, porque de fato ele é o verdadeiro rei, aquele que foi enviado por Deus. Em segundo lugar, após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Deus o exaltou, diz o seguinte texto então, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso fala de autoridade, de governo. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja ou para a igreja, né? Ele é aquele que tem tudo no seu controle, ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o Rei Supremo, ele governa todas as coisas. E isso traz para nós paz e segurança, meus irmãos, porque nós temos um profeta que nos revelou a palavra de Deus de forma perfeita. Nós temos um sacerdote que nos aproxima de Deus de forma perfeita. E nós temos um rei que governa todas as coisas. Por isso, toda a honra e toda a glória são dadas à pessoa de Jesus Cristo. Cristo, então, é profeta, sacerdote e rei. Observe agora, caminhando ao final, um resumo e uma conclusão dos ofícios de Cristo, irmãos. Né? Aqueles ofícios que estavam já no Antigo Testamento e tiveram aqueles três que acabamos de ver, né? Tiveram seu cumprimento perfeito em Jesus. Nós podemos olhar e ver um gráfico aqui geral, né? Isso aqui está baseado na teologia sistemática do Wayne Grudem, que eu vou mostrar daqui a pouco aos irmãos. Você tem lá Adão, Israel, Cristo e nós. Observe primeiramente em Adão, irmãos, esse cargo, essas funções de profeta, sacerdote e rei. Em Adão, começando lá, o primeiro homem,
Adão como profeta, no sentido de que possuía o verdadeiro conhecimento de Deus. Falava de forma fiel a respeito de Deus e da sua criação. Como sacerdote, Adão oferecia livremente orações e louvores a Deus. E como rei, no sentido de que ele exercia domínio e autoridade sobre a criação, o próprio Deus entregou isso a Adão e também a Eva. Mas Adão falhou, como todos nós conhecemos, Gênesis capítulo de número 3, você tem ali a queda de Adão e Eva. Você vai ter mais adiante, no povo de Israel, você tem a função de profeta, ele falava as palavras de Deus ao povo. Sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei, ele governava o povo como representante de Deus. O cumprimento pleno agora está em Cristo, como vimos, né? E queremos destacar aqui nesse estudo bíblico, que está cumprido perfeitamente esses três ofícios em Cristo. Como profeta, ele revela Deus a nós e transmite-nos a palavra de Deus. Como sacerdote, ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. Como rei, ele cria todas as coisas, ele governa a direito da majestade nas alturas. E agora, irmão, por causa de Cristo, por causa do seu poder, da sua autoridade, por ele ser quem ele é, então agora a nós também, a nós compete essas funções de profeta, sacerdote e rei. Em que sentido? Como profeta, irmãos, nós proclamamos o Evangelho ao mundo, nós anunciamos a mensagem de Cristo ao mundo. Como sacerdote, irmãos, nós oferecemos sacrifícios aceitáveis diante de Deus. Nós tomamos atitudes práticas. Nossa fé na prática, ela deve ser agradável diante de Deus, e isso vai produzir em nós um caráter a qual fica então parecido com o Filho de Deus. Nós nos tornamos a cada dia mais a imagem do Filho de Deus e oferecemos nossos sacrifícios espirituais a Deus de forma agradável. Por isso, então, essa função também de sacerdote. Como rei aqui no sentido de que nós compartilhamos parcialmente do reinado de Cristo, né? Nós somos, nesse sentido, nós temos essa autoridade, não que venha de nós, não que haja alguma coisa em nós, mas porque nós somos filhos de Deus, nós temos o nosso Senhor Jesus como Senhor da igreja, então, de certa forma, nesse sentido, nós compartilhamos também parcialmente do reino de Cristo. Amém, irmãos? Então, guardemos bem no nosso coração esses ofícios de Cristo. Profeta, ele nos revelou Deus. Sacerdote, ele é aquele que se colocou em nosso lugar. E como rei, ele governa todas as coisas. Portanto, descanse o seu coração, querido irmão. Descanse o seu coração. O material que nós usamos para trazer esse conteúdo, irmãos, está aqui divulgado aqui aos irmãos. Material de um pastor, de um teólogo chamado Graham Goldsworthy, o qual tem por título O Filho de Deus e a Nova Criação. O que a Bíblia ensina sobre ser filho de Deus? Publicado aí pela editora Fiel. Se você desejar, você pode encontrar em alguma livraria cristã. Também a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, né, a qual é bem conhecida, bem popular, lançada aí pela Edições Vida Nova. Você pode adquirir ambos os materiais em alguma livraria que você desejar. Você pode ir no site da Editora Fiel, pode ir no site da Edições Vida Nova. Se você desejar, há livrarias que podem fornecer para você esse material, você pode comprar. Você tem a livraria Erdos, você tem a livraria El Shaddai, você tem a livraria Família Cristã. Enfim, você tem aí uma gama enorme de locais onde você pode encontrar esses materiais. Tá certo, queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Deixamos aí anotado para você. Fique à vontade. Se você desejar fazer algum comentário, estamos aí para, de alguma forma, tentar servir, sermos úteis, né? Se desejar também, está aí à sua disposição o nosso e-mail, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Confie no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é nosso profeta, nosso sacerdote e nosso Rei. Amém? Isso traz descanso para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos.